Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé que nós estamos. Vamos ouvir o Evangelho desse dia, vamos ouvir por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles. Esta é a centralidade do Evangelho que vamos escutar, então por isso que eu te peço, fica aqui conosco, participe deixando o seu joinha, também um comentário, deixando a sua intenção para que eu possa rezar por você e por toda a sua família, tá bem? Do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 14 a 17. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, por esse canal Conectados na Fé, levando a Palavra de Deus a mais corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, acabamos então de ouvir esse evangelho nos apresentado por São Mateus, o capítulo 9. Aqui nos apresenta Jesus que foi questionado por que os discípulos dele não estavam jejuando. E Jesus então diz essa frase que eu comecei o nosso vídeo de hoje. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, Jesus está dizendo, não é necessário, porque o noivo, o nosso Senhor Jesus, está no meio dos discípulos, estava com ele presentes. Então não tinha necessidade do jejum. E aí Jesus então vai acrescentar, dias virão em que o noivo será tirado, aí sim eles jejuarão. Jesus está falando da cruz. Enquanto ele estava no meio deles, não tinha necessidade de fazer jejum, mas a partir do momento que Jesus sai do contexto humano pela morte na cruz, os discípulos são convidados a fazer jejum. E nós também somos os discípulos de hoje, que somos aqueles que estamos dando continuidade nesse trabalho de evangelização, de anunciadores dessa mesma boa nova que Jesus veio apresentar para cada um de nós. Por isso então que Jesus veio nos dar essa certeza de que nele nós somos chamados a estarmos diante desse noivo da humanidade, noivo da nossa alma, que nos dá a certeza da sua presença. E quando ele é tirado do meio de nós pela morte, que Jesus está na cruz, aí sim jejuarão. Depois, na sequência, nosso Senhor faz uma comparação bem interessante. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. Ou seja, se você pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha, o que acontece? O remendo vai repuxar o pano velho. E é interessante porque depois ele também faz isso com o vinho. Vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Odre era uma espécie de uma vasilha que arrebentava com muita facilidade se fosse velho. Então por quê? O vinho novo tem uma força muito grande, porque está intenso, E aí o próprio Jesus Cristo vai dizer, lá no finalzinho, vinho novo se coloca em odres novos. E assim os dois se conservarão. Ou seja, quando nós estamos em Jesus, nós somos novos, renovados. Por isso então, meus irmãos, que o Evangelho de hoje nos apresenta essa proposta. Em Cristo Jesus nós somos transformados, porque assim precisamos esperar a sua vinda definitiva desse grande encontro com a nossa alma. Que Deus então nos abençoe e que essa palavra que nós acabamos de escutar também nos ajude a vivenciarmos a esperança em Cristo Jesus que nos deu a vida nova. Que Deus abençoe, que nós tenhamos um excelente dia. Um grande abraço para você e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.